Nós vamos continuar e hoje a gente termina essa reflexão que temos feito no livro de Atos. E hoje nós vamos terminar o capítulo 9, então nós vamos do verso 32 até o verso 43. Atos capítulo 9, 32 ao 43. Você está comigo, amém? A palavra de Deus diz o seguinte: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura ou vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Verso 38. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais nessa hora, os nossos ouvidos. Eu oro, Pai, a despeito, meu Deus, de como chegamos nesse lugar, que a Tua palavra opere aquilo que só o Senhor pode operar em nós, Pai. Nos tocar, Pai, da forma que só o Senhor pode nos tocar. Transformar-nos, Deus, da forma que só o Senhor pode fazer, Deus. E que, de fato, Pai, possamos sair daqui tocados, transformados, guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui em Atos 9, agora a gente vai encerrar esse capítulo. E a bem da verdade, volta ao cenário esse homem chamado Pedro. Pedro, Luiz, tinha saído do nosso cenário ainda em Atos 8. Basicamente, um capítulo atrás, a última menção que nós temos sobre Pedro é em Atos 8, 25. Quando depois de ir para Samaria, impor as mãos, e nós quando ministramos isso, falamos sobre o Pentecoste samaritano, não sei quantos vão lembrar, mas Pedro então ele sai pregando por toda a região até voltar para Jerusalém, e lá se instala. O que nós temos depois é Filipe, o eunuco, nós falamos sobre isso num pequeno grupo. Nós temos a conversão de Saulo, então. E aí depois nós temos Saulo nesse seu primeiro momento, Ricardo, de vida cristã, digamos assim, onde ele vai a Jerusalém, se ausenta um pouco, depois volta para Damasco, enfim, e tem essa sua história depois da sua conversão. Agora Pedro volta ao cenário, e Pedro, como um apóstolo, ele não estava ali numa igreja local especificamente, mas ele, nessa sua função de apóstolo, ele ia ministrando a igreja, vendo a doutrina, enfim, indo, impondo as mãos, enfim, dizendo que era chegado o reino de Deus. Nós vemos isso com o Pentecostes. No capítulo 10, nós vamos ver também que ele também vai lá, impõe as mãos em Cornélio. Então Pedro tinha essa função, e ele viajava e ele ia visitando as cidades. O fato é que ele está então em uma das cidades, e lá ele encontra, verso 33, um homem chamado Enéas. E esse Enéas estava já acamado, paralítico há 8 anos.
E se nós formos pensar na condição, irmã Mônica, de vida desse homem, certamente era um homem que estava cada dia perdendo as suas esperanças. Diferente do paralítico Guilherme, em Atos 3, que nós vimos que ele era conduzido diariamente ao lugar no templo conhecido como a Porta Formosa, e lá ele pedia diariamente, esse paralítico aqui sequer saía do seu leito, da sua cama, e ia para algum lugar pedir esmolas que fosse. Ele estava 8 anos acamado. E certamente na sua vida ele podia pensar que era dali para a sepultura. Daquele leito de morte para uma sepultura. Era talvez esse o lugar que a mente e o coração desse homem estava. Mas chegou um homem de Deus. Mas chegou alguém que podia não só levar pelo poder que há no Senhor Jesus a cura, mas mais do que isso. E isso é importantíssimo a gente guardar na nossa mente e no coração, Marcinha. Podia levar a esperança que só há no nome de Jesus. Mais do que o milagre, mais do que sair da cama, era viver a eternidade com Cristo. E esse homem sem esperança, ele ouve então de Pedro algo fantástico. E aí lá no verso 34, nós temos essa fala de Pedro apontando para Jesus Cristo. E aqui a gente aprende pelo menos duas verdades muito grandes nesse versículo 34, nesse milagre. A primeira é que todo milagre só é operado pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Ele chega, Carlinhos, e fala para esse homem: Jesus te cura. Jesus vai curar você. Ele volta a atenção de Enéas para onde ele precisa olhar, que é para Cristo. Ele não simplesmente dá uma mensagem motivacional, mas ele aponta para aquele que de fato pode mudar a minha e a sua história, que podia e pode mudar a história de Enéas como fez. É como se Pedro estivesse falando para esse homem: olha para Jesus, é Ele que tem poder, é Ele que pode fazer algo. Se você está nesse lugar, nessa condição, só existe realmente uma saída para você: Jesus. E assim é na minha e na sua vida. A NVI que eu li, não sei quantos estão usando ela nessa manhã, mas ela aponta como se fosse um fato futuro. Ele diz: Jesus vai curá-lo. A tradução mais fidedigna a essa expressão no original, obrigado, Felipe, é Jesus te cura. Ele está dizendo já, a Almeida vai ter isso, mas ele já está dizendo: olha, Jesus te cura, recebe a cura que há no nome de Jesus. E eu preciso lembrar para você e para mim que, como eu ministrei para mim, eu quero que você ministre para você. Abraão, é Jesus que faz. Fabrício, é Jesus. Jesus que te cura, Jesus que te salva, Jesus que é a solução. Eu e você precisamos sair daqui pensando nessa realidade, guardando no nosso coração. É Jesus. Eu e você, como filhos de Deus, eu e você, como homens e mulheres de Deus, também quando nós carregamos a mensagem de Jesus. Pedro chega lá para falar sobre Jesus, que a minha boca e a sua boca também possam ir para esses lugares sem esperança, lugares talvez de tristezas, lugares de dor, mas que a nossa boca possa dizer: há uma solução, e essa solução é Jesus. Mas há também um aspecto, Josi, humano nessa operação no versículo 34, porque nós podemos dizer assim: então Jesus faz, que Ele faça, eu estou aqui de braço cruzado e que venham os anjos aqui e façam por mim. Mas não é. Há uma parte que nos cabe também. E aí a parte B desse verso, então vai dizer: Jesus te cura, Jesus vai curá-lo, mas ele diz: levante-se, arrume a sua cama. Porque nós aprendemos aqui também nesse verso que fé, confiança no Senhor, não é um lugar de faz tudo e eu não faço nada, não. A nossa ação, ela é uma resposta de fé. A nossa fé, ela é expressa a partir da nossa ação. Não tenho mais fé porque eu não faço nada e digo: Deus vai fazer tudo. Isso é irresponsabilidade. Mas nós agirmos não elimina a nossa expressão de confiança e fé no milagre do Senhor.
Nós agimos debaixo da confiança. Levanta, faz a tua parte. Confia, crê no milagre que eu estou declarando sobre você. É o que Pedro, em outras palavras, está dizendo. Há milagre, há provisão de Cristo para você. Mas agora se levanta, arruma a tua cama. Esse homem talvez há 8 anos não arrumava a sua cama. Talvez alguém aqui já está há muito tempo sem arrumar a sua cama. Mas o Senhor está dizendo, faça a sua parte. Confie. Há 8 anos alguém que faz por você e foi provisão para a sua vida, mas agora é um tempo novo sobre você. Mas não é que você vai se levantar e agora vem alguém e continua fazendo por você. Faça a sua parte. Nós temos que ter maturidade para entender que nossa expressão de fé passa pelo lugar de uma ação. Confiar no Senhor, levantar, fazer a cama. E eu e você podemos, nessa manhã, estar prostrado em algum lugar. E o Senhor hoje nos diz, levanta, faz a tua cama. A resposta para nós é Jesus. Minha pergunta, então, a partir desse verso 34, para começarmos a refletir, é: se nós temos olhado mais para a nossa limitação, para a nossa cama que nos limita, ou para o Cristo que nos comanda a levantar? Se nós temos olhado mais para o que nos paralisa, ou mais para a voz e para o Cristo que tem um convite para nós, dizendo, agora levanta, faz a tua cama, prossegue. Eu tenho vida e eu tenho esperança para você. Nos pequenos grupos nós vimos a tempestade que assolava o barco onde os discípulos estavam. E Jesus calmamente dormindo num travesseiro. Eu cheguei à conclusão, pastor Edmilson, que Jesus pegou o travesseiro, que sabia que ia ter tempestade, para não bater a cabeça, já acolchoou antes. Mas, mesmo com Jesus no barco, nós podemos e vamos passar por tempestades. É melhor uma tempestade com Jesus no barco do que um mar calmo sem Ele. Mas esse mesmo Cristo que olhou para aquela tempestade, olhou para as ondas e diz, aquietem-se, é Ele que tem voz sobre a nossa vida. Não as nossas limitações, não o cenário atual, não o que dizem sobre mim, não a circunstância que eu vivo hoje, mas o Senhor Jesus. Eu quero te lembrar que o Senhor Jesus é que deve ser a última palavra sobre a tua vida. Pedro chega, fala com Enéas dizendo, levanta, Jesus Cristo te cura. O propósito aqui dos milagres, quando a gente vai vendo, a gente vai ver ainda o milagre de Dorcas, é que milagres na nossa vida, milagres aqui no Novo Testamento, eles confirmavam a mensagem do Evangelho, o poder de Cristo, aquele que era o Filho de Deus, que era um escândalo para os judeus. Mas que ao ver um milagre não tinha como não dizer. Tentaram até dizer, Luiz, que ele servia o lado de lá, os demônios, Belzebu. Mas o Senhor Jesus, Ele confirmava a sua natureza divina através dos milagres. Milagres também na minha e na sua vida devem ser uma confirmação da palavra de Deus sobre nós. Não é simplesmente para a gente se apoiar, porque a gente pode também cair num lugar de querer um Deus que só faz milagre para a gente. E quando não faz, a gente fica chateado. Não, é porque Ele aponta para a expressão maior, que é a salvação. Que é o milagre do perdão dos nossos pecados, que é o milagre do Cristo que venceu a morte, para dar vida para mim e para você. Então não tem nenhum problema em nós experimentarmos milagres. Pelo contrário, que eu e você possamos viver esse ambiente. O verso 42 vai confirmar isso. Depois do milagre de Dorcas, diz que esse fato se torna, obrigado Mike, conhecido em toda a cidade de Jope, muitos creram no Senhor. O verso 35 que nós lemos diz que todos viram em Lida e Sarona esse milagre e se converteram ao Senhor. As ações na minha e na sua vida devem apontar para a salvação em Cristo. Milagre na minha e na sua vida, provisão de Deus na minha e na sua vida, qualquer experiência na minha e na sua vida, em nome de Jesus, devem apontar para Cristo. Minha pergunta é então, se o que acontece na nossa vida tem apontado para o Senhor Jesus. E se você hoje espera um milagre e está tudo bem com isso, eu quero te dizer que é sobre o Senhor Jesus. No dia que isso acontecer na sua vida, se hoje acontecer na sua vida, que você saiba que não é fruto de mão humana,
E que mais do que essa oportunidade, essa porta, essa cura, essa transformação, esse milagre, é a salvação em Cristo Jesus. É isso que nós pregamos, é isso que nós desejamos. Porque o que nós vamos ver na sequência, eu acho isso maravilhoso, é uma discípula que servia ao Senhor Jesus. E que as coisas parecem que não saíram como desejavam. Enéas então agora está curado. Mas aí Pedro recebe um convite. E agora ele vai para uma cidade lá em Jope. E aí Dorcas, verso 36, uma discípula que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ela ficou doente e morreu. Às vezes a gente pode pensar que esses dois textos não fazem sentido, mas fazem, e a gente tem que amadurecer para confiar que mesmo servindo, mesmo cultuando ao Senhor, mesmo dando esmolas, mesmo fazendo boas obras, mesmo honrando e sendo fiel ao Senhor, isso não impede que verso 37 aconteça na nossa vida, que naqueles dias a gente fique doente, que a gente padeça de algo, que haja um problema em uma situação. Falamos da tempestade, é isso. Mas, Senhor, agora que eu estou fazendo tudo, agora que eu estou te servindo, agora que eu estou te honrando, agora que eu estou te buscando, pode vir dificuldade. Certamente virá, para te tirar do lugar da vontade do Senhor. E aí, nesse lugar que a gente, então, é fortalecido. Essa discípula, ela era uma mulher frutífera no sentido das suas obras. A expressão no verso 36 que diz, ela dava esmolas, literalmente ela fazia esmolas, no sentido de, não é que ela simplesmente, Ricardo, era generosa no ofertar, não. A gente vai ver que ela fazia as roupas das mulheres, era literalmente, ela fazia as suas esmolas. As mãos dela, literalmente, costuravam as suas esmolas, as suas boas ações. Não era simplesmente um ato de generosidade, assim, no sentido financeiro, mas literalmente, ela gastava tempo, ela costurava, ela fazia, ela se dedicava àquilo. No verso 39, eu e você vamos ver que as viúvas lá chorando, elas mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. As obras dela, meus irmãos, falavam mais alto do que as suas palavras. Era uma mulher que não precisou dizer eu faço, as pessoas diziam, ela faz. E aí talvez eu e você podemos estar num lugar que é vendo o ministério de louvor tão bem assim, cantando, irmãos talvez servindo, alguém dando aula, enfim, a gente pode pensar e dizer, mas eu não sei o que fazer, o que fazer, como servir. Olha as obras dessa mulher, uma mulher que pela sua costura testemunhou do poder, da graça e do amor de Deus, que expressou o caráter de Deus em compaixão, em generosidade, que expressou a graça do Senhor sobre viúvas, através de uma costura de roupas. Priscila, Tiago, bom ver vocês. Deus usa Pedro, sem dúvida. Deus usa Paulo, com certeza. Deus usa Dorcas também. Eu e você não precisamos desejar as obras do outro, o que o outro sabe fazer. Que eu e você tenhamos convicção do que o Senhor confiou a nós e fazermos o que Ele nos confiou. O versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, é tão conhecido pelo tema da contribuição. 2 Coríntios 9, 7 vai dizer que cada um dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O convite de Deus para nós é para que nós possamos transbordar em toda boa obra. Isso não significa fazermos o que a gente acha legal que o outro faz. Significa fazermos o que o Senhor confiou nas nossas mãos para fazermos. Deus usa Pedros, Deus usa Paulos, Deus usa Dorcas. Deus usa a mim, Deus usa a você. E no meio desse usar, nós vamos passar por dificuldades. E eu lembrando
e observando essa questão das boas obras, faço uma ressalva especialmente, Guilherme, porque a gente está chegando aí no dia 31 de outubro, não por conta do Halloween, mas por conta que é conhecido entre os protestantes como o dia da Reforma Protestante. E um dos temas dentro da Reforma Protestante era justamente esse rompimento, digamos assim, ou esse convite, na verdade, de Lutero para um diálogo, que acabou sendo um rompimento, que a salvação não depende das obras, ela é pela graça. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Um outro tema, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Eram os temas da Reforma Protestante. Lutero, então, ele vai dizer que nós somos salvos pela fé somente, mas a fé nunca está sozinha. John Stott, ele vai dizer que boas obras são o fruto natural da fé. Não são a causa da salvação, mas a sua evidência. Nós precisamos ter boas obras. Nós precisamos frutificar. Há esse questionamento em Tiago capítulo 2, verso 18, que diz: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Minha pergunta então para nós é se as nossas mãos, como as mãos de Dorcas, expressam o Evangelho. Se as nossas obras, se aquilo que nós podemos e fazemos expressam de fato o Evangelho. Olha o impacto dessa mulher na vida das viúvas, na vida daquelas que o rodeavam. Choravam, mas não só lamentavam, chorando, mas mostravam: olha, ela nos abençoou, ela fez, ela impactou a nossa vida, a sua fé era viva, a sua fé era real. Será que eu e você podemos ouvir isso? Sinais claros do Evangelho de Deus em nós, a nossa fé no Senhor, mas também as nossas obras, como fruto dessa fé. E esse lugar de obras vai, de novo, repito, passar por problemas ou por momentos de dificuldade, mas o nosso ser frutífero não pode depender do ambiente agradável para servirmos. Quando a gente vai ver em João 15, a gente vai dizer que a gente dá muito fruto, porque a gente está na videira, que é Jesus. O Senhor Jesus vai usar essa expressão, essa comparação a partir da videira verdadeira, e é lá que ele vai dizer: olha, sem mim vocês não podem fazer nada, mas todo que está ligado a mim, meu Pai poda para que ele possa dar mais fruto. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês vão dar muito fruto. Então eu volto à reflexão e ao encorajamento nessa manhã, dizendo: não pare de frutificar, meu irmão. Deus te chamou para frutificar, Deus te chamou para abençoar outras pessoas, Deus te chamou para impactar outras vidas. Deus te chamou com o que você tem. Dorcas tinha a sua costura. O que eu e você temos, que pode ser claramente manifestação do Evangelho de Deus em nós. A gente caminha e a partir do verso 40, na verdade, verso 39, Pedro foi com eles, quando chegou, foi levado ao quarto no andar superior. E aí Pedro, então, agora sim, no 40, vai dizer: saiam todos. E eu acho maravilhoso isso que ele faz, ele pega, ele se ajoelha e ele ora. E a gente às vezes, não sei vocês, mas a gente às vezes pode ler a Bíblia e achar que tudo aconteceu tão rápido. E nesse lugar eu sou levado a fazer uma grande pausa aqui, marcar e dizer assim: aqui ele deve ter parado, respirado tanto, se prostrado diante do Senhor, clamado, orado, pedido de direcionamento. E uma marca do Evangelho em nós também é esse lugar de dependência do Senhor Jesus. Esse lugar de humildade, esse lugar de confiança, dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor faz, eu confio que o Senhor opera, eu tenho boas obras, mas acima de tudo não é sobre mim, eu preciso me prostrar, eu preciso orar, eu preciso estar nesse lugar de dependência. E eu imagino nesse momento então, da oração, que tipo de oração foi a oração de Pedro?
E talvez Pedro foi lá dizendo: Senhor Jesus, me chamaram para esse negócio aqui. Dorcas está morta ali em cima. Eu até já vi o Senhor fazer isso, mas eu mesmo nunca operei um sinal assim através do Senhor na minha vida. E aí o Senhor Jesus, talvez com graça, com misericórdia, foi lembrando ele quem passou na frente deles e que o Senhor Jesus já tinha dito do glorioso dia. Lázaro, sai para fora, né? Quando tua voz me chamou, talvez a gente pode ser levado a lembrar desse lugar, da história de Lázaro. Lembrava eu do filho da viúva de Naim, uma mulher que já estava indo sepultar o seu filho único. E o Senhor Jesus, ele literalmente, ele acaba com o velório. Ele para o enterro na entrada da cidade e o menino sai vivo. E aí talvez o Senhor Jesus vai conversando com Pedro no meio da sua oração, dizendo: Pedro, lembra que chamei Lázaro? Lembra lá do filho da viúva de Naim? O Senhor começa a ministrar e Pedro vai nesse lugar de intimidade, de dependência, de conhecimento, de abrir o coração e dizer: Senhor, eu não sei, e o Senhor vai dando confiança, o Senhor é sobre mim, é sobre a minha palavra, é sobre a minha vida, não é sobre você, Pedro. E talvez na sua graça e bondade, o Senhor Jesus ainda faz algo que é maravilhoso, que a filha de Jairo, para a filha de Jairo ele falou o quê? Talita, cume, né? Menina, se levanta. E agora nós temos aqui uma Tabita, parecida com a Talita, e talvez o Senhor Jesus vai dizendo: lembra? Está até fácil para você repetir o que eu fiz. Te dei nem trabalho, Pedro. Descansa o coração, confia em mim. E essas palavras de Pedro não saem da boca de Pedro antes do lugar de prostração e oração. Essa palavra da boca de Pedro só sai depois do lugar de humildade, de humilhação pessoal, de prostração e oração. Quantas vezes eu e você queremos apresentar soluções na vida dos outros, que o Senhor não nos chamou para apresentar. Quantas vezes eu e você queremos resolver os problemas que estão diante de nós e não paramos no lugar da oração, no lugar da humilhação, no lugar do descanso, no lugar de: Senhor, o que eu faço? E a gente quer falar: levante-se, 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 e não acontece porque nós estamos fazendo a força do nosso braço. Mas se nós pararmos, conversarmos com o Senhor, voltarmos o nosso coração nesse lugar de humildade, de intimidade com o Senhor, então saberemos a sua vontade. E em sabermos a sua vontade, poderemos refletir quem Ele é. Não adianta refletirmos Jesus à nossa maneira, temos que refletir Jesus à sua maneira. Esse verso me faz parar no meio, e é interessantíssimo quando você vai para Marcos 5. Marcos 5 é a menção da cura da filha de Jairo. E o que acontece em Marcos 5, na verdade, lê comigo mais uma vez, só para você entender a cadeia de fatos aqui no verso 40, Atos 9, 40, perdão. Pedro então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Quando nós vemos em Marcos, é interessantíssimo a gente ver o que acontece, Ricardo. Para um judeu, tocar num morto era algo abominável. Pedro segue isso, porque ela estava já em pé eu já estava viva quando ele toma pela mão, ajudando a pôr-se em pé. Se você lê o milagre do Senhor Jesus em Marcos 5, da filha de Jairo, o Senhor Jesus toca na menina ainda morta. E parece talvez um detalhe, mas para mim chama a atenção da gente ver como o Senhor Jesus é poderoso sobre qualquer morte, sobre qualquer situação, sobre qualquer lei humana, moral, sobre qualquer cerimonial religioso. O Senhor Jesus é maior. Do sábado Ele é o Senhor. Ele diz: não vai ser a morte que vai me contaminar, mas sou eu que trago vida para a morte. Assim foi com o leproso também. A lepra não alcançou o nosso Senhor Jesus, mas Ele que levou cura ao leproso. Pedro,
entendendo que na verdade o poder não era dele, ele diz: Senhor, levanta, menina. A menina se levanta, então ele toca, ele cura. Mas o Senhor Jesus, ele é maior do que a morte. E qualquer ressurreição humana, na verdade, é só um prenúncio da própria ressurreição de Cristo, aquele que venceu a morte. Se nós não confiássemos que o Senhor Jesus é Senhor para além dos cenários de morte ou para além da morte, nós duvidaríamos da ressurreição. E se Jesus não ressuscitou, a própria palavra de Deus vai dizer que a nossa fé é vã, é tola, não faz sentido. É adorar, é clamar por vida para um Deus que não deu nem vida a si mesmo. Mas nós podemos ter a confiança desse lugar de eternidade, da vida eterna, porque Ele é Senhor sobre a morte, para além da morte. E eu acho maravilhoso só como a palavra de Deus vai se confirmando nesse lugar de dependência. O texto, em Atos 9, ele vai acabar, talvez parecendo que Pedro fez isso tudo e ficou de escanteio. Verso 43 vai dizer que Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Não era nada sobre ele, era tudo sobre o Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado até em ser usado por Deus para trazer para nós uma glória que é do Senhor. Porque ser usado por Deus é um risco, meus irmãos. Primeira coisa que eu já falei isso, vou repetir só para a gente ficar claro: ser usado por Deus não é uma prerrogativa para justos, para salvos. Ser usado por Deus depende tão somente da soberania divina. Deus já usou ímpios e continua usando. 2, se você é instrumento nas mãos do Senhor, tenha cuidado para o seu coração e para o meu não se ensoberbecer. Pedro sai de escanteio aqui de novo. Só que ele não fica parado, porque quem depende do Senhor nunca está parado, está sempre debaixo de um comando divino. Capítulo 10, nós vamos ver isso nas próximas semanas. Mandam agora chamar Pedro. Capítulo 10, verso 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, e nós vamos aprofundar isso, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Agora vão lá, Simão, porque quem depende de Deus, Deus manda chamar para botar no seu caminho e fazer a vontade de Deus. Agora, se Pedro não estava lá parado na casa de Simão, ele estava dizendo: Senhor, qual a sua agenda para mim? O que o Senhor tem? Qual o próximo capítulo? Como o Senhor deseja me usar? E agora ele vai então e vai ter um encontro e falar com Cornélio, e é um capítulo maravilhoso também. O Spurgeon vai dizer o seguinte: a oração é o elo entre a fraqueza humana e o poder divino. Esse lugar de dependência, esse lugar onde a gente se prostra, esse lugar onde a gente diz: Senhor, em mim não há poder, mas no Senhor há todo o poder. D.L. Moody, ele vai dizer que por trás de cada trabalho de Deus, você sempre encontrará uma postura ajoelhada, ou seja, alguém prostrado. Por trás de cada trabalho de Deus, você sempre encontrará essa postura de estar prostrado diante do Senhor. Então eu volto e caminho para a conclusão, te convidando a se prostrar diante do Senhor. Qual é esse lugar que você talvez tenha agido e tem faltado esse prostrar-se, esse ajoelhar-se? Esse lugar de ser usado por Deus, e glória a Deus por isso, mas de voltar e dizer: Senhor, como o Senhor deseja, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor deseja agir nesse lugar. Eu não quero a exaltação para mim, eu quero que o Senhor seja glorificado. Em ambos os milagres, no final do capítulo 9, nós vemos que isso confirmava a mensagem do Evangelho, e pessoas se convertiam ao Senhor Jesus. Que a minha e a sua vida seja usada para que pessoas cheguem ao Senhor Jesus. E para isso eu e você precisamos nos prostrar, nos ajoelhar e orar e perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça em cada um desses cenários? O que a gente vê aqui nesse capítulo 9 são 3 pessoas, eu abordei cada uma delas em diferentes contextos. Nós temos Enéas, alguém que talvez estava sem esperança, num leito, paralítico, paralisado,
mas a esperança chegou até ele, o Senhor Jesus. A palavra através de Pedro chegou até ele. Nós temos Dorcas, alguém que frutificava, alguém que servia, alguém que estava fazendo boas obras. E ainda assim isso não garantiu tranquilidade nas questões naturais da vida. Porque no mundo nós vamos ter aflições. E nós temos Pedro, alguém que age como um discípulo dependente, humilde. Como um servo que não quer a glória para si, mas que tão somente quer demonstrar a graça e o poder de Deus. Então eu quero que você saia daqui hoje com essas 3 certezas no seu coração. O Senhor Jesus ainda cura. O Senhor Jesus ainda levanta, o Senhor Jesus ainda restaura, o Senhor Jesus ainda é a esperança para os momentos em que não há nenhuma esperança. O Senhor Jesus, Ele continua te chamando para frutificar, mesmo quando os cenários não parecem positivos. E o Senhor Jesus quer te usar para levar cura, milagre, restauração para a vida de outras pessoas. Talvez você está aqui precisando sair desse lugar, desse leito. E o Senhor diz, eu estou aqui. Talvez você está servindo e parece que as pessoas vêm. Talvez as viúvas estão com os vestidos, mostrando. Mas parece que teu coração ainda está cansado, triste. Talvez nesse cenário de morte, quando estava Dorcas. E o Senhor Jesus está dizendo, meus olhos estão sobre ti. Eu não me esqueço, nenhum trabalho para o Senhor é um trabalho em vão. E talvez você tenha áreas que você precisa parar antes de agir e dizer assim, Senhor, eu tenho que orar. Eu estou correndo demais, falando demais, desejando demais, ainda que seja benéfico para alguém. Mas o Senhor me chama a prostrar e a orar. A oração é esse elo entre a nossa fraqueza humana e o poder divino. Se você puder, se você quiser, curva a tua cabeça, fecha teus olhos. E pensa se há alguma área que você precisa ouvir do Senhor Jesus hoje, levante-se. Ou se há alguma área que você precisa ouvir do Senhor Jesus hoje, não pare de frutificar. Eu te chamei para dar frutos. Ou se há alguma área na sua vida com o Senhor Jesus que Ele diz, volta para os meus pés. Volta para a oração, volta para o lugar de estar prostrado. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.